Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Convido para que fique aqui comigo neste momento ao qual nós vamos falar um pouco sobre o livro de Abacuque, trazendo detalhes desse livro, encerrando o nosso tempo. Fique aqui. Se você não conferiu as leituras de Abacuque nos shorts, confira que daí você vai entender. Ou escute aqui e depois vá lá até o short e veja todas as leituras que nós fizemos do livro de Abacuque, alguns com comentários também ou comentários posteriores às leituras. Combinado? Então vamos lá. O que eu tenho para vocês hoje referente à palavra de Deus e referente às anotações sobre o livro de Abacuque? O que eu aprendi sobre isso? O que consta? E o que nós poderemos, entender mais e mais, porque cada dia que a gente lê, cada dia que a gente estuda, a gente aprende um pouco. Então vamos lá. Eu vou falar um pouquinho sobre o livro de Abacuque, falando para vocês o seguinte, que Abacuque ele está entre os livros dos profetas menores, certo? Do Antigo Testamento. E daí eu vou ver uma notinha aqui dos meus estudos que diz assim: os 12 livros dos profetas menores cobrem um período de aproximadamente 400 anos, começando por volta de 840 a.C., quase 120 anos antes da queda de Israel norte para a Síria em 722 a.C. e terminando cerca de 420 anos antes de Cristo no encerramento do Antigo Testamento, quase 120 anos depois do retorno do remanescente de Judá, sul do cativeiro babilônico, 538 anos antes de Cristo. Os 5 profetas maiores também são incluídos dentro dessa mesma faixa de tempo dos profetas menores. Então é bom a gente colocar algumas observações para que vocês possam entender. Houve uma época em que os profetas menores fizeram parte de um rolo ou livro conhecido como os 12. Eles são menores apenas no sentido de que cada livro é bastante curto em relação aos profetas maiores. Aliás, Isaías sozinhos tem tanto material quanto os 12 menores. Entretanto, a mensagem e o significado dos profetas menores não tem valor menor que a do profeta maior. Então, são chamados de profeta menor pela quantidade de escritos, que os livros são menores. Mas o conteúdo não se compara em quantidade, porque todos eles são relevantes, porque a Bíblia é inspirada por quem? Por Deus, Então, nós podemos entender isso. Os autores humanos não eram tão conhecidos e seus escritos foram menores que os dos profetas maiores. Então, por isso que são chamados de profetas menores. E uma coisa interessante que eu achei aqui, um dado interessante, que a ordem dos profetas menores em nossa Bíblia, em português, é basicamente, mas não exatamente cronológica, tá? Obadias é provavelmente o primeiro dos livros pré-exílicos, enquanto Abacuque foi o último profeta menor a profetizar antes da queda de Judá, em 586 a.C. Então, nós podemos entender isso sobre os profetas menores, o que é um profeta menor, aonde que Abacuque está aqui e que ele faz parte desses profetas menores e que ele foi o último a escrever o livro, tá certo? Então, agora nós vamos para o significado do nome Abacuque. Abacuque significa abraçar ou abraçado. Quem é o autor deste livro? É o profeta Abacuque, tá? Que isso se confirma já nas primeiras leituras ali do capítulo 1. Ele é contemporâneo de Jeremias e Obadias. Talvez, pelos escritos, pelos estudos, ele possa ser também contemporâneo de Naum, mas quanto a isso, não há nada tão certamente marcado. E a data da escrita deste livro foi aproximadamente 607 a.C.
Então, vocês podem estudar, em alguns autores chegam a 586, uns a 607, é mais ou menos nessa data, então fica né, um tempo aí bem próximo. O que aconteceu, né, nesse tempo? Qual foi a ação desse livro? Abacuque, ele estava assustado com a proximidade dos caldeus e sua ascensão militar. Lá no versículo 6 do capítulo 1, a gente leu sobre isso, que era um tempo de violência e graves pecados em Judá. Não há nenhuma referência aos assírios, mas juízo também anunciado contra os caldeus. Historicamente falando, os caldeus, os babilônicos, haviam destruído Nínive, a capital da Síria, em 612 a.C. E por volta do ano 609 a.C., o rei Josias de Judá é morto e grave conturbação política, social e espiritual causou-se em Judá. E no ano 605 a.C., a Babilônia marchou sobre Jerusalém e cercou o reino de Judá. Abacuque deve estar presenciando tudo isso nesse tempo e sua profecia abrange certamente entre 605 e 609 a.C., ou talvez o tempo do próprio cerco. Então, vocês veem que nós temos a parte histórica, né? E a parte histórica tem esses apontamentos e nos dá essa compreensão do tempo da ação, do que aconteceu ali e por que aconteceu. Também no livro de Abacuque nós temos um versículo-chave. Qual é o versículo-chave? Né, que todos conhecem ou que se você está lendo agora pela primeira vez vai conhecer, que é lá no versículo 4 do capítulo 2. No final do versículo diz, mas o justo viverá pela fé. E diz o seguinte, 2:4. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Então, esse ficou como um versículo-chave do livro de Abacuque. E nós podemos deixar, né, marcado este versículo, e é o que nós usamos muito hoje. Isso foi usado na Reforma Protestante, o justo viverá pela fé, faz parte de um dos 5 solas também. Então, é bastante interessante vocês anotarem isso, prestarem atenção, observarem, para que daí vocês vão entendendo cada parte deste livro, vão entendendo sobre o escritor do livro, né? E a palavra de Deus, como eu sempre falo, ela é viva e eficaz, é mais cortante que espada de 2 gumes, ela penetra lá no íntimo da nossa alma e ela faz aquilo que ela tem que ser feita, aquilo que apraz ao Senhor. Então, vamos estudar e entender e que o Espírito Santo de Deus continue nos iluminando. Agora nós vamos um pouquinho para o conteúdo. Eu achei muito interessante isso, que eu vou ler aqui, como eu falei, nosso vídeo vai ser um pouquinho mais longo. Então, a Síria caíra ante a Babilônia em 612 a.C. O Egito fora derrotado pela mesma Babilônia em 605 a.C. E agora o rei Nabucodonosor marchava para cercar o povo de Deus em Judá. Internamente, os problemas não eram menores. Josias morrera, suas reformas e avivamentos não atingiram efeitos profundos e prolongados, e o iníquo rei Jeoaquim assumira o trono. Isso nós confirmamos lá no livro de 2 Reis, no capítulo 23, vocês podem ler, a partir do versículo 30, por aí. Judá estava à volta com graves pecados sociais e espirituais, e Jeremias profetizava sem ser ouvido. A derrota do Reino do Norte, subjugado pela Síria, também por causa de pecados, 120 anos antes, em nada convencera o Reino do Sul a rever seu comportamento. Em meio a tudo isso, o profeta Abacuque ergue-se orando e dialogando com o Senhor. Faz perguntas difíceis e espera respostas. Não conseguia conciliar sua fé com os fatos que presenciava,
Porque se nós formos ver, ele faz questionamentos, ele via as coisas estarem acontecendo, não via soluções e ele foi questionar ao Senhor por isso. Por que Deus não ouvia seus clamores? No capítulo 1, versículo 2. Violência, injustiça, idolatria em Judá, sem intervenção divina? Deus lhe respondeu dizendo que agia e agiria de uma forma tão maravilhosa que eles não creriam ao lhe ser contado. Isso está no capítulo 1, versículo 5. E Deus estava trazendo os caldeus sobre eles como manifestação de juízo. Versículo 6 do capítulo 1. Essa resposta perturba ainda mais o profeta Abacuque. Por que Deus, santo, usa instrumentos iníquos? Isso não entrava para ele. Por que Deus iria usar, né, ele tão santo, instrumentos iníquos para fazer a justiça? Aí você acompanha do versículo 12 e 13 do capítulo 1. E ele pôs-se a aguardar a resposta de Deus. E Deus é o Senhor do universo e dispõe e usa quem quer, como quer, para o fim que desejar. Nós comentamos isso também lá na leitura. Os caldeus também teriam o seu juízo. O ímpio não prosperará para sempre, e quanto ao justo, ele viverá pela fé, que foi o que o Senhor respondeu para ele ali no capítulo 2, do versículo 2 em diante, até o 20. O justo não vive pelo que vê, ele não se pauta pela aparência das coisas, ele não tem também em suas mãos o poder de decidir e solucionar os problemas. Sobretudo, precisa andar e viver pela fé no Senhor, seu Criador, mantenedor e Salvador. E é por isso que a gente sempre fala, demos graças em todas as circunstâncias, porque nós não entendemos qual é o propósito do Senhor, mas a gente pode agradecer ao Senhor porque Ele tem feito aquilo que lhe apraz, né? E daí Abacuque entende as respostas e ora cantando, ou talvez canta orando, né? Deus é o Senhor do universo e faz cumprir os seus propósitos. O justo confia, espera pela fé na salvação do Senhor. Isso já está lá no versículo 13 do capítulo 3. A passageira luta, a momentânea dificuldade não podem abater aquele que faz do Senhor sua fortaleza. Aí ele termina do versículo 17 ao 19 do capítulo 13. Daí nós entendemos que o Senhor, ele é poderoso e ele é soberano. E nós vamos também fazer uma divisão desse capítulo, né? A profecia de Abacuque dá para ser dividida, alguns autores dividem em 3 partes e outros autores dividem até 5 partes. A primeira pergunta é a do profeta. A segunda é a resposta de Deus. Depois, a segunda pergunta do profeta, ela fica na parte 3. E a segunda resposta de Deus, como parte 4 deste livro. E no fim termina-se com o quê? Com a oração de Abacuque, por isso que ele é dividido em 5, tá? 5 partes. Isso vai do capítulo 1 até o capítulo 3. E o livro de Abacuque, ele tem 3 capítulos e 56 versículos. E os assuntos tratados aparecem, né, esboçados ali no item que eu falei para vocês da divisão, que foram 5 divisões. Então, essas são algumas das anotações. Depois eu vou passar para vocês as leituras ao qual eu fiz para a gente chegar nessas conclusões. E tem alguns comentários aqui e eu vou passar um para vocês que eu achei bem interessante, que o juízo sobre os caldeus, que anunciando por Abacuque, cumpre-se aproximadamente 70 anos depois, através dos medos e persas, 539 a.C. Talvez você já não leu, não acompanhou a história bíblica, né? Porque a Bíblia também tem história. Nós vemos durante toda a história da humanidade aqui, tudo posicionado, né, dentro da Bíblia. Então, para que você possa entender algumas coisas, você precisa também saber um pouco dessa história do povo. E é interessante que você leia, de repente você está um pouco perdido, mas comece a estudar, comece a entender para que você possa entender a palavra de Deus. Porque o Espírito Santo, ele ilumina,
né? Ele ilumina quando nós lemos, ele nos dá o entendimento daquilo que nós estamos lendo. E é muito interessante que quando nós vemos isso pelo livro e o verso, né, do justo viverá pela fé, esse verso ele ficou para a humanidade. Até hoje nós oramos, nós falamos e nós pregamos que o justo viverá pela fé. Porque a palavra de Deus ela é viva, ela foi ontem, né? Jesus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre, diz a sua própria palavra. E nós vemos lá no Novo Testamento também essa passagem sendo marcada. Inclusive, quem citou ela foi o apóstolo Paulo em uma doutrina, na justificação das cartas, na sua doutrina, né, de justificação nas cartas aos Romanos, no versículo 17 do capítulo 1. Depois a gente viu lá em Gálatas 3:11 e em Hebreus 10:38. Então é muito interessante nós estudarmos e irmos acompanhando, porque Deus é tão soberano, Ele é tão poderoso, Ele é tão vivo, que a palavra dele dita lá continua-se hoje em nossos tempos. E é bastante interessante nós entendermos isso, tá? Tem mais aqui um detalhe de outras anotações que eu fiz, que eu li, que Abacuque, o autor desse estudo diz que Deus está vivo e ativo e é digno de nossa confiança. É isso que Abacuque quis representar para nós, né? Então, nós temos a bondade e a justiça de Deus questionada, isso nós já comentamos, a justiça de Deus demonstrada e a impiedade que seria castigada, e Deus é digno de toda nossa confiança e louvor. Foi isso que Abacuque encerrou, ele terminou o livro falando sobre isso. E é importante que nós estejamos com o nosso coração aberto, não importando o nosso tempo, não importando as nossas lutas, porque no mundo, vou voltar a falar, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo e vós também vencereis. Jesus diz isso. Então, se ele afirma isso para nós, e nós somos salvos pela graça salvífica, pelo sangue dele que foi derramado naquela cruz, nós fomos esses escolhidos por ele, fomos salvos por Deus, através de Jesus, através do sangue de Cristo. Por que não confiar naquele que nos traz esperança? Então, Deus é a nossa esperança, a palavra de Deus nos traz esperança. E que a gente possa confiar no Senhor, que a gente possa depositar a nossa fé, sabendo que nós viveremos por ela. A fé no Deus Todo-Poderoso, Ele é o único que pode nos dar a solução, Ele é o único que pode acalmar o mar agitado, né? Ele é o único que pode nos fazer andar por momentos que muitas vezes nós achamos que nós não vamos conseguir. E é isso que o livro de Abacuque nos traz. Porque se nós confiarmos, nós teremos a solução no Senhor, nós teremos a resposta do Senhor. É Ele que nos garante, não foi Abacuque que nos garantiu, mas sim o Deus Todo-Poderoso, aquele que através do seu Espírito Santo inspirou Abacuque a escrever este livro nos acontecimentos daquela época, mas é o mesmo Deus vivo e poderoso que está entre nós hoje. Então, o que a gente pode, ler neste momento para encerrar? Vamos ler o versículo 17 do capítulo 3, encerrando até o 19, que ele diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente.
E assim termina-se o livro dizendo: ao mestre de canto para instrumentos de corda. Então, que nós possamos ter a nossa confiança no Senhor, entendendo. Nós lemos, agora nós entendemos parte, né, do que fala sobre este livro, de quem foi Abacuque, o que são os profetas menores e qual a mensagem de esperança deixada aqui, quais foram as divisões, as ações deste livro. Nós dividimos isso e mostramos neste momento que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, através do seu Espírito Santo, continue a nos iluminar, a falar conosco através da sua palavra, e que nós não esquecemos que nós, salvos por esse Deus Todo-Poderoso, filhos dele, podemos viver pela fé, porque ele é o único que pode nos dar a solução e é ele que nos traz a esperança através da sua palavra. Um grande abraço, que Deus lhe abençoe, que você tenha hoje um dia abençoado e que a graça do Senhor, né, esteja sobre você e sua família. Continue buscando, entendendo e vivendo pela fé no Deus, aquele ao qual vivo está e que nos amou primeiro. Um grande abraço. Até a nossa próxima leitura. Tchau!